Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que vai falar sobre uma lição de persistência e determinação com o atleta Abebe Bikila. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rita. Maratonista, né? Isso? Maratonista, uma figura histórica dentro do segmento da maratona. Vou contar a história dele. Bom dia, Ricardo, Sander. Bom dia. Tava frio ontem, hein, Ricardo? Tava. Pelas bandas aí. Bom dia, Bruno, queridos amigos. Quero parabenizar aqui a cobertura do Grupo Independente. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar os jogos todos aí, o Lajadense, o Grêmio e o Inter não tão bem quanto o Lajadense, né? Parabéns. Eu vou trazer uma história e a gente sempre busca histórias inspiradoras, né? E esses dias eu escutei um sobrenome, fui pesquisar e me deparei com a Abebe Bikila, que era uma pessoa que eu não conhecia até então e que foi um grande ser humano, um etíope, ou seja, ele nasceu na Etiópia em 1932, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um africano, e que se destacou porque quando ele, em 1960, teve a oportunidade de participar pela primeira vez de uma Olimpíada como maratonista, ele se destacou porque ele foi o primeiro negro, o primeiro africano a vencer uma prova olímpica e o detalhe, ele correu aquela prova descalço. Então, tu imagina as condições adversas que ele teve que enfrentar para superar essa adversidade. Em 1964, ou seja, 4 anos depois, ele foi protagonista de um outro feito histórico, porque ele foi o primeiro bicampeão da maratona, foi na Olimpíada de Tóquio, e quando a gente começa a estudar figuras como essas, a gente entende que tem alguns seres humanos que são realmente inspiração, eles podem servir de inspiração. A Abebe Bikila, quando começou a correr, a história diz que ele se incomodava com o calçado e ao invés de o calçado ajudar ele estava prejudicando, então ele deixou o calçado de lado e correu toda a primeira prova de maratona, que são 42 quilômetros, 195 metros, descalço. Tu imagina, tem gente que corre com o melhor tênis alguns quilômetros e já sente aquela dor nos pés, né? E ele conseguiu ser esse protagonista. Em 1969, ele também sofreu um acidente, mas ainda ficou paraplégico, né? Perdeu os movimentos dos membros inferiores e as pernas que o conduziram até o topo do pódio. E ele também teve essa adversidade, superou a adversidade com bastante persistência. Isso significa que ele era um ser humano diferenciado. E não tem como a gente não fazer conexão com a filosofia de Napoleon Hill, que é a filosofia que eu trabalho há pelo menos 15 anos, e que busca exemplos históricos de pessoas que superaram as suas adversidades e muita coisa que Napoleon Hill já falava desde o início do século passado, 1908, acaba sendo revelado na figura de Abebe Bikila e também em muitas pessoas que estão próximas de nós, com a capacidade de superar as adversidades, e talvez sirva aqui como um momento de inspiração para todos nós que nesse momento possamos estar atravessando alguma adversidade em função do que nós vivemos no mês de maio, e que a gente busque sempre esse tipo de referência, esse tipo de referencial como fonte de inspiração para que a gente continue andando, continue caminhando e saber que a vida não é tiro de 100 metros, não é uma corrida rápida. A vida é uma maratona onde nós precisamos estar sempre preparados para dar o próximo passo. Então, a dica é: inspire-se em quem já fez, quem já venceu as adversidades, porque talvez seja um bom combustível aí para nossa mente, para nossa alma, para o nosso coração, né? A gente muitas vezes se apega nos pequenos detalhes e para puxar para baixo. Eu acho que essa inspiração aí que você traz pra gente do Abebe Bikila é justamente o contrário, né? Pessoas que daqui a pouco não vão ficar olhando porque não tem um tênis ou por inventar alguma desculpa, né, Bozetti? É pensar, não, vou fazer, vou dar meu jeito, e depois conseguir ainda ser bicampeão. Acho que é um belo exemplo do que acontece na vida. Talvez é um percentual bem pequeno, mas a gente sabe que existe isso no dia a dia. A gente percebe pessoas que, puxa, olha só como aquela pessoa lá conseguiu. Ela não tinha
vamos dizer assim, as condições melhores para crescer na vida, seja a profissão, seja o caminho que ela escolheu, mas ela conseguiu. Por que será? Então, daqui a pouco é olhar e tirar esses bons exemplos e não ficar com os maus exemplos, né? Que é o mais comum do ser humano, é ficar arrumando desculpa, é olhar para o outro, querer se comparar e dizer, mas ele tem isso, eu não tenho, né? Então, acho que é um bom exemplo que serve para todos os tempos, né? Para todos os tempos. O segredo é ser maior do que o problema, ser maior do que a adversidade, porque daí a gente consegue superar a adversidade. E todos nós atravessaremos momentos adversos ao longo da nossa vida. Alguns, ou talvez até a grande maioria, vai ficar estacionada atrás da adversidade, parada, estagnada, enquanto outros vão se movimentar para superar a adversidade. Então, nós precisamos nos desenvolver para que possamos ser maior do que o problema. Todos nós enfrentaremos problemas, mas somente os grandes conseguirão superar o problema, resolver o problema. A dica é, seja maior do que o problema. O técnico do Lajadense falava sobre isso ontem no final do jogo, né? A respeito dos jogadores, as adversidades que eles sofreram também, o quanto foi difícil para manter a equipe unida e com força, né? E com força de vontade, enfim, ele falava sobre isso também ontem. Perfeito. Grande inspiração, né? Superar as adversidades, né? E ontem o Lajadense enfrentou um cenário adverso. Estava perdendo no campo, num cenário complexo e conseguiu reverter aí. Bons tempos aguardem o nosso glorioso Lajadense aí. É isso Muito aí, bom. Que vem ao Passo Fundo, viu? Só que faz um jogo numa quarta de tarde, pela Independente, a Rita de Cássia estava ouvindo o que disse o Serginho Almeida. Estava esperando entrar no ar e acompanhei. Tava ali, mas o Serginho é muito bom. O Serginho, olha, é verdade. Porque ele é pastor também, ele prega, enfim, ele é muito bom com as palavras. É interessante tu ouvir as entrevistas dele mesmo, muitas vezes ele passa as informações que tu começa a enxergar o jogo de um outro jeito. Ele dá alguns detalhes que tu vai ver os principais técnicos aí, eles só desenrolam, vão pro outro lado, não respondem o que é para ser mesmo. Ele fala da questão tática do jogo, a adversidade, a dificuldade. Então realmente, é isso aí. É um exemplo, né, seja do Abebe Bikila, seja do Lajadense, através do Serginho. Lajadense que, de novo, com uma folha salarial bem menor do que a maioria dos clubes, com a garotada muito só ganhando alimentação e ter onde ficar, onde morar, é assim que o Lajadense consegue superar adversidades. Parabéns ao Marcão, né? Aproveitando o gancho da Rita, que é o presidente desse ano. De novo, o Lajadense passa da primeira fase. O Lajadense sempre tem passado. Vai até as quartas, até a semi. Quem sabe esse ano chegamos à final e consigamos voltar para a Série A do Campeonato Gaúcho. Obrigada, Muito Gustavo. Bom. Obrigado. Estamos na torcida. Isso aí. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, participa conosco no Direto ao Ponto, sempre às quintas-feiras.